noite, cá estamos nós de regresso para mais um encontro aqui na Casa das Leis deste programa que lhe retrata a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. Nesta edição vamos destacar a cerimónia oficial de encerramento da terceira sessão legislativa da terceira legislatura que aconteceu a 14 deste mês. Não deixe também de acompanhar o essencial do relatório orçamental da Assembleia Nacional referente ao exercício económico de 2016, documento apresentado pelo secretário-geral Pedro Agostinho de Neri no passado dia 12 de agosto. Por isso, continue deste lado na nossa companhia. O Parlamento angolano aumentou a produção legislativa no decorrer da terceira sessão legislativa da terceira legislatura. A constatação foi anunciada na cerimónia oficial de encerramento do terceiro ano legislativo pela primeira secretária de mesa, deputada Emília Carlota Dias, quando procedia à apresentação do relatório de atividades. Tenho a honra de apresentar, de forma sintética, as principais atividades realizadas pela Assembleia Nacional no período de 15 de outubro de 2014 a 13 de agosto de 2015, período que corresponde à terceira sessão legislativa da terceira legislatura da Assembleia Nacional. Na vertente legislativa, cabe-nos informar que foram aprovadas 31 leis, das quais destacamos as seguintes: Lei número 22/14 de 5 de dezembro, que aprova o Código do Processo Tributário. Lei número 2/15, de 2 de fevereiro, que aprova a organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum. A Lei número 3/15, de 9 de abril, Lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2015, revisto. Lei número 6/15, de 6 de maio, que aprova a simplificação do registro de nascimento. Lei número 7/15, de 15 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho. Lei número 8/15, de 15 de junho, que aprova o registro eleitoral oficioso. Lei número 11/15, de 17 de junho, Lei da simplificação do processo de constituição de sociedades comerciais. Lei número 12/15, de 17 de junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras. Lei número 14/15, de 19 de junho, Lei do Investimento Privado. Do ponto de vista orgânico, durante a sessão legislativa em referência, foram realizadas 10 reuniões plenárias ordinárias, 4 extraordinárias, 5 reuniões da mesa, 15 conferências dos presidentes dos grupos parlamentares, 10 reuniões das comissões de trabalho especializadas e 52 reuniões entre as comissões de trabalho especializadas. Neste período, foram realizadas 2 sessões solenes por ocasião da visita dos chefes de Estado das Repúblicas da Zâmbia e do Congo, nomeadamente Edgar Lungu e Denis Sassou Nguesso. Foram igualmente realizados 6 debates mensais, nomeadamente as políticas nacionais de ensino e formação de quadros, a prevenção e sinistralidade rodoviária, a reconciliação nacional, as demolições, o direito à habitação e a qualidade de vida, a diversificação da economia e a transparência dos processos eleitorais. Sala cheia e com convidados vindos dos diversos quadrantes do país e do mundo. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, tomou a palavra e considerou positivo o ano parlamentar 2014-2015, apesar do atual contexto económico e financeiro do país. Todavia, ao olharmos para trás, verificamos com orgulho que o desempenho do ano legislativo que encerramos foi positivo. Podemos mesmo dizer que, apesar da crise financeira que o país está submetido, o ano legislativo que ora se encerra foi um dos mais produtivos do nosso Parlamento, na medida em que foram registadas significativas melhorias, quer na quantidade como na qualidade do trabalho da Assembleia Nacional.
Fernanda Piedade Dias dos Santos destacou o entendimento e o consenso entre os grupos parlamentares como uma das principais premissas da terceira sessão legislativa da terceira legislatura. A Assembleia Nacional neste ano identificou e debateu importantes assuntos ligados à vida dos angolanos e que constituem uma grande preocupação à segurança, à paz e harmonia social, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar em geral. Foram debates muito acesos e, não raras vezes, tratando-se de questões tendencialmente fraturantes, os consensos, mesmo difíceis de conseguir, foram alcançados em muitas matérias. O presidente da Assembleia Nacional ressaltou também os ganhos alcançados no domínio das relações interparlamentares. A nível da diplomacia parlamentar, regozijamos-nos pelo facto do Parlamento da República de Angola constar atualmente na lista dos 50 parlamentos da União Interparlamentar Mundial que aderiram à avaliação e acompanhamento da implementação dos Objetivos do Milénio e ter aderido, na reunião de Hanoi, em março último, ao Plano de Ação para os Parlamentos Sensíveis ao Género, que se consubstancia em assegurar que as mulheres e os homens sejam efetivamente representados no Parlamento a todos os níveis. No entanto, Fernanda Piedade Dias dos Santos reconheceu o empenho dos deputados e dos funcionários parlamentares no cumprimento das suas obrigações. Uma palavra de apreço particular é também dirigida à sociedade civil, pela sua colaboração, que permitiram a esta magna casa obter valiosas informações e contribuições, quer no âmbito do processo legislativo, quer de consulta ou ainda dos debates mensais sobre temas de relevância nacional. O presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, considera positivo o ano parlamentar 2014-2015. Os presidentes dos grupos parlamentares e o representante do partido da FNLA reconheceram por unanimidade os ganhos alcançados no decurso da terceira sessão legislativa da terceira legislatura. Penso que o balanço é positivo, não é? Fez-se passar muitos diplomas, que são diplomas estruturantes da vida nacional. Este é um aspecto muito positivo. Portanto, considerarmos um balanço parcialmente positivo, porque está mesmo preenchida a atividade legiferante, mas está muito mutilada aquilo que devia ser a fiscalização. Nós temos que enveredar todos os nossos esforços no sentido de que passamos a ter leis mais adequadas, leis mais representativas, que sirvam de facto à unidade nacional e ao desenvolvimento. As expectativas para a próxima legislatura, nós vamos continuar a trabalhar no sentido da produção de uma legislação democrática que permita, primeiro, a institucionalização do poder local, onde haja leis que beneficiem Angola e os angolanos. Portanto, nós vamos prosseguir justamente para podermos ter um parlamento mais democrático e enfim. É evidente que ainda não encontramos consenso em algumas matérias, ainda não estamos de acordo em algumas matérias, como por exemplo a questão das transmissões em direto, enfim, mas vamos caminhar, vamos aprendendo também a lidar com alguma irreverência, com alguma rispidez, com alguma intolerância às vezes, mas isso faz parte do percurso democrático, faz parte do processo de aprendizagem democrática e creio que nada melhor que fazer um balanço positivo. Após a sessão solene de encerramento da terceira sessão legislativa da terceira legislatura da Assembleia Nacional, deputados, funcionários parlamentares e distintos convidados juntaram-se na área de eventos sociais do Palácio dos Congressos para a confraternização. A organização caprichou nos detalhes e a conhecida Orquestra Sinfónica Capuçoca encarregou-se pela animação ao apresentar temas do seu repertório e do clássico nacional e internacional.
minha África, Até aproximadamente 2 horas e sem preconceitos, os convivas aproveitaram também a ocasião para matar a saudade e, claro, para manter a conversa em dia. Foi assim a confraternização entre deputados, funcionários parlamentares e convidados que acorreram à cerimónia de encerramento da terceira sessão legislativa da terceira legislatura da Assembleia Nacional. Os deputados da Assembleia Nacional analisaram na 4ª reunião plenária extraordinária o projeto de resolução que aprova a dotação orçamental global do Parlamento angolano para o exercício econômico de 2016. O diploma legal que definiu o teto orçamental da Assembleia Nacional para 2016 foi apresentado pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Dr. Pedro Agostinho de Neri. Os recursos destinados ou programados para o ano econômico 2016 estarão estruturados de seguinte forma. Para despesas com pessoal, esta rubrica há de absorver 51,67%. Para despesas em bens e serviços, esta rúbrica vai absorver 43,22% do orçamento global. E para despesas de capital, 5,22% do orçamento global. Comparativamente ao ano econômico 2015, tendo em atenção que este orçamento havia sido um orçamento revisto por razões de escassez de recursos ao nível da Tesouraria Nacional, foi-nos colocado à disposição o valor de 20.744.384.570 kwanzas. O secretário-geral da Assembleia Nacional aproveitou a ocasião para esclarecer algumas preocupações levantadas pelos deputados relativamente ao documento. O pessoal do quadro dos grupos parlamentares é definido por uma resolução. E essa resolução já havia sido aprovada. Se não estou em erro, há mais de um ano. Foi no ano passado que aprovamos, que foi aprovada pelos senhores deputados essa resolução, que define de forma proporcional os funcionários de cada grupo parlamentar são disponíveis. Nós havíamos apresentado um plano de formação que estamos a aguardar o seu diferimento para começarmos com a formação dos senhores deputados, fundamentalmente naqueles aspectos que se julgam mais pertinentes, que é a língua, se calhar algumas noções do direito. No que diz respeito à mudança para o novo edifício, Pedro Agostinho de Neri disse que as condições técnicas estão criadas, porém o atraso deve-se à aprovação de uma verba adicional que permitirá suportar despesas relativas à manutenção. As condições técnicas de mudança já estão praticamente criadas. Nós estamos agora a aprovar o teto orçamental que nos vai, digamos, ceder recursos para a manutenção daquele edifício. Porque nós, no ano corrente, em 2015, não havíamos introduzido recursos dentro do nosso orçamento para suster as despesas de manutenção. Quando o tentamos fazer, nos foi dito que não havia capacidade financeira e não o fizemos. Portanto, não é aconselhável que nós mudemos para o novo edifício, sem capacidade de suster as despesas de manutenção daqueles edifícios, se olharmos pela dimensão do próprio edifício em si. E o programa de hoje fica por aqui, com a promessa de continuarmos a acompanhar as principais atividades das comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional. Já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.